A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, veio me trazer essa palavra. Vou ler a palavra aqui que Deus colocou no meu coração e depois nós vamos conversar. Preciso conversar com você, o que Deus me colocou no coração para dizer aí a você. Tenho certeza que vai nos ajudar muito essa palavra de hoje. Ela está em João, no capítulo 8, o versículo é o 54 e 55, que vai dizer assim: Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Amém, gente? Então, você vê que aqui, o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Que ele conhecia porque ele vivia realmente a palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. E Deus era seu Pai. E ele vivia tudo que tinha nas Escrituras, ele vivia. Diferente dos fariseus que estavam acusando ele, que diziam que eram homens de Deus, porém não acreditaram que ele era o Filho de Deus, com tudo que ele fazia. Então não basta só, a gente saber que existe um Deus, nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer tudo que ele pode fazer por nós. E sabe, gente, essa palavra que me veio, ontem eu falei para vocês do meu pai, e essa palavra que me veio para ajudar uma outra palavra também. Ontem eu falei para vocês que meu pai era alcoólatra, que meu pai faleceu, que ele ficou 40 anos nos Alcoólicos Anônimos, que ele foi um vencedor. Meu pai foi um vencedor. Quando ele tinha 52 anos, ele foi diagnosticado. O fígado dele estava destruído, que ele não tinha mais tempo de vida. E que se ele colocasse um gole na boca, ele morreria na mesma hora. Isso foi a palavra do médico. Mas Deus resolveu dar outra chance a ele. Olha como nosso Deus é incrível, gente. Nosso Jesus, porque Jesus foi quem veio para curar os doentes. E meu pai era um doente. Além de estar doente do fígado, ele estava doente do alcoolismo, do vício, da escravidão do vício. Então, Jesus colocou um amigo dele de infância para levar ele a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, onde ali meu pai nunca mais saiu, meu pai se transformou. Deus deu outra chance para o meu pai. E sabe, gente, que agora que a gente vai conhecendo o nosso Deus, eu nunca parei para pensar nisso, porque eu nunca me importei com nada de Deus. Mas agora a gente aprendendo as coisas tudo de Deus, que nós aprendemos a conhecer nosso Deus, assim como Jesus está dizendo aqui, eu fico, sabe, assim, impressionado com tantas coisas que Deus está me dizendo. Eu vou ler o primeiro, só para você ter uma ideia como isso são coisas de Deus. O primeiro passo, eu vou ler aqui para você entender o que eu estou dizendo. O primeiro passo dos 12 passos que tem nos Alcoólicos Anônimos. Admitir que é impotente perante o álcool e admitir que perdeu o controle da sua vida humildemente. Então você tem que humildemente aprender que você perdeu totalmente o seu controle e que você precisa entregar a Deus, aos cuidados de Deus. Então, para você ver que aqui, no sétimo,
Deixa eu só ler o 7º aqui para você. Rogar a Deus para Ele te livrar de suas imperfeições. Assim como nós também temos esse espaço aqui na igreja. Nós entremos, nós nos jogamos aos pés do Senhor, pedimos para Ele mudar nossas vidas, porque nós não conseguimos sozinhos. Assim são eles aqui com os passos deles. E você vê, olha aqui no 11 para vocês verem, o 11º passo. Melhorar seu contato com Deus através de orações e meditações, buscando entender a vontade dele sobre você e pedir forças para realizar essa vontade. Olha só que incrível, gente, isso aqui. E eu ontem ainda falei para vocês, meu pai não era de religião, meu pai não era. Mas você vê que com esses passos aqui que Deus colocou na mente dele, na mente de todas as pessoas que vencem, olha só, Deus colocou esses 12 passos, era tudo coisas de Deus. Deus deu uma nova chance para o meu pai. E meu pai foi um vencedor. E Deus, já foi me emocionar. Deus restituiu, assim como Ele quer nos restituir, Deus restituiu meu pai. Deus devolveu a dignidade, devolveu o respeito a ele, porque ele foi um vencedor. E olha que Deus prometeu de certo para ele, que ele nunca disse pra gente, ou de certo nem levou em conta, mas Deus talvez fez as mesmas promessas que faz para nós, de honra, porque ele era honrado, todo mês tinha festa para honrá-los, os que venciam, todo mês não, é todo ano. Então todos os familiares se juntavam, eles faziam um almoço e eles, os vencedores, ganhavam medalhas. E meu pai tinha muitas medalhas, foram 40 anos. Na verdade, talvez 20, porque depois de 20 já ficou velho, aí já não frequentou mais e perdeu muitos amigos, aí ele não se animou mais a ir, mas ele nunca, ele recaiu. Como eu disse a vocês, ele trabalhou em botecos, servia os amigos que bebiam e nunca teve uma recaída. Ele foi um vencedor. E você vê que Deus, além de tudo, Deus devolveu à família o respeito da família que ele tinha perdido. Deus deu muitos netos, deu 5 trinetos, bisnetos, e restituiu, devolveu a dignidade, o respeito, tudo isso Deus devolveu para ele. E ele ajudou muita gente. Ele ajudou muitos amigos. Muitos, era que nem igreja, a pessoa ia, muitos entravam para o coração aqueles 12 passos e conseguiam vencer, assim como nós. E outros iam lá assistir 1, 2 reuniões e caíam de novo no vício e não voltavam mais. E meu pai venceu para sempre. E Deus ainda deu mais 40 anos a ele. Você vê que todas essas promessas é bem típicas de Deus, né? Deus deu honra para ele, que era a família toda ali de volta, reunida, aplaudindo ele. Quem nunca acreditou nele, quem nunca acreditou que ele vencesse. Eu vou contar para você que a gente tinha medo quando ele falava que ia visitar lá em casa, a gente tinha medo de olhar de longe e ver ele chegar bêbado. A gente tinha até medo, a gente tinha trauma, que foi um trauma desde a infância. Mas não, ele chegava de cabeça erguida. E como eu disse a vocês, ele morreu com tanta honra que ele não deixou nem dívidas. Ele pagou o próprio funeral para não deixar eu e minhas irmãs com dívidas. Então,
a gente nem parou para se ligar. E olha só o último, eu falei agora o último para você ver o que é o 12º passo. Transmitir essa mensagem para outros alcoólatras. Esses princípios em todas e usar esses princípios em todas as suas atividades. Então você vê que a pessoa muda totalmente, a pessoa mudou da água, do vinho para a água, na verdade, ali, do vinho para a água. E meu pai se transformou, meu pai pôde conviver com todos que bebiam, mas ele tinha aqueles princípios, não, eu não posso. Eu fiz uma aliança com Deus, entende? E ele nunca falou sobre isso com nós. E agora, quando a gente conhece Deus, a gente sabe das promessas. E a gente vê que a gente foi abençoado até com isso e nunca deu valor. E isso foi uma coisa muito linda que aconteceu nas nossas vidas e a gente nunca deu a importância que tinha que dar. E assim é a mesma coisa com nós. Que quando Deus nos promete tudo isso, depois da nossa vitória, talvez as pessoas nem vão dar tanta importância como nós vamos dar. Ou talvez um dia eles vão lembrar de tudo isso que a gente passou e vão sentir isso que eu estou sentindo agora. Você vê como Deus mexe conosco de todas as formas. E é isso que a gente está aprendendo, gente. A valorizar as coisas de Deus na nossa vida. Amém? Então deixa essa palavra para você. Medite bem sobre ela. E acredite, assim como Deus fez com meu pai, Ele vai fazer nas nossas vidas. E nós vamos glorificar o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Deixe seu joinha aí, inscreva no canal. Glória a Deus.